Oi, série em evolução, seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou André Scudeler e se você está chegando agora, quero convidá-lo a se inscrever, fazer parte da nossa família de seres em evolução e fazer essa caminhada diária junto com a gente. Hoje vou finalizar aqui a série voltada para o livro Mais Esperto que o Diabo e vamos falar então do 12º capítulo, né? O último capítulo do livro. E o tema é ambiente, tempo, harmonia e precaução. Então, seguimos aí. Você pode ir em frente agora com a sua descrição do próximo dos 7 princípios? Qual o seu próximo princípio? O próximo princípio é a influência do ambiente. Vá em frente e descreva o princípio de como funcionam as influências do meio como fatores determinantes nos destinos humanos. O ambiente, ou o meio, como também pode ser chamado, consiste de todas as forças mentais, espirituais e físicas que afetam e influenciam os seres humanos. Que conexão existe, se é que existe, entre as influências do meio e o ritmo hipnótico? Hábitos de pensamento são estimulados por influências do meio. Em outras palavras, os recursos que alimentam o pensamento vêm do ambiente que está à volta da pessoa. Qual a parte mais importante do meio em que uma pessoa vive? A parte que determina, mais do que todas as outras, se um indivíduo faz uso positivo ou negativo da sua mente. Todas as pessoas absorvem e acabam assumindo para si, seja consciente ou inconscientemente, os hábitos de pensamento daqueles com os quais elas se associam intimamente, ou seja, aquelas pessoas que ela vive, né, intimamente. Você quer dizer com isso que o contato constante com uma pessoa cujos hábitos de pensamento são negativos influencia a pessoa a formar também hábitos de pensamentos negativos? Sim, a lei do ritmo hipnótico força cada ser humano a formar hábitos de pensamentos que se harmonizem com as influências dominantes do seu ambiente, principalmente a parte do ambiente criada pela associação com outras mentes. Então, é importante que a pessoa selecione com muita cautela aqueles que serão seus associados. Só lembrando que associados aqui, ele quer dizer o quê? Amigos, colegas, né? Aqueles que vão estar próximos a você. Sim, os associados que se relacionam intimamente com a pessoa devem ser escolhidos com tanto cuidado quanto a pessoa escolhe a comida com a qual ela alimenta o seu corpo. Que classe de associados tem a maior influência sobre uma pessoa? Os associados que mais exercem influência sobre a pessoa são os parceiros no casamento, que por sua vez compartilha a casa, e os associados nas ocupações profissionais. Após isso, vêm os amigos íntimos e os conhecidos. Amigos casuais e estranhos exercem pouca influência sobre a pessoa. Por que o parceiro no casamento tem tão grande influência sobre a mente de uma pessoa? Porque o casamento é um relacionamento que traz as pessoas sob a mesma influência de forças espirituais, de tal peso que elas acabam tornando-se as forças dominantes da mente. Que classe de pessoas consegue ter controle sobre as influências do meio? Os não alienados. Todos aqueles que são vítimas do hábito da alienação perdem a sua força para escolher o seu próprio ambiente.
eles tornam-se vítimas de cada influência negativa do meio. Existe alguma saída para o alienado? Existe algum método pelo qual ele possa submeter-se às influências de um ambiente positivo? Sim, há uma saída para os alienados. Eles podem parar de alienar-se, assumir o controle de suas próprias mentes e escolher um ambiente que inspire pensamentos positivos. Isso eles conseguem obter por meio da definição do propósito. Qual o procedimento mais efetivo que uma pessoa pode seguir para estabelecer um ambiente que seja útil para desenvolver e manter hábitos de pensamentos positivos? O mais efetivo de todos os ambientes é aquele pelo qual um grupo de pessoas cria uma aliança amigável, que os obrigará a auxiliar um ao outro no alcance de um objetivo por meio de um propósito definido. A responsabilidade que as pessoas têm com seus parentes faz com que seja impossível para elas evitar a influência de um ambiente negativo. Nenhum ser humano deve a outro ser humano qualquer grau de responsabilidade que possa roubar o seu privilégio de construir os seus hábitos de pensamentos e um meio positivo. Quais são os motivos ou desejos que mais impelem e inspiram a ação do pensamento? Os 10 motivos mais comuns que mais inspiram pensamentos voltados para ações são esses: o desejo por sexo e amor, o desejo por alimento, o desejo por autoexpressão espiritual, mental e física, o desejo pela perpetuação da vida após a morte, o desejo por poder sobre outros, o desejo por riquezas materiais, o desejo por conhecimento, o desejo de imitar outros, o desejo de sobressair sobre outros, os 7 medos básicos. Esses são os motivos principais que inspiram a maior parte de todas as ações humanas. A sua afirmação me leva a crer que todos os seres humanos podem tornar-se aquilo que chamam de Deus. É isso que você quer dizer? Por meio da lei da evolução, o cérebro humano está sendo aperfeiçoado para comunicar-se automaticamente com a inteligência infinita. A perfeição virá pelo desenvolvimento organizado do cérebro, por sua adaptação às leis da natureza. O tempo é o fator que trará a perfeição. O que causa ciclos de eventos recorrentes, tais como epidemias de doenças, crises econômicas, guerras e ondas de crimes? Todas as epidemias nas quais um grande número de pessoas é afetado de maneira similar são causadas pela lei do ritmo hipnótico, por meio da qual a natureza consolidada, pensamentos de natureza similar, faz com que esses pensamentos sejam expressados por meio de uma ação em massa. Vamos agora para o próximo dos 7 princípios. Vá em frente e o descreva. O próximo princípio é o tempo, a 4ª dimensão. Se isso é verdade, então o tempo está constantemente mudando, rearranjando-se e recombinando todas as coisas, incluindo os hábitos de pensamento das pessoas. O tempo divide todos os hábitos de pensamento em 2 classes: pensamentos positivos e pensamentos negativos. O tempo penaliza o indivíduo por todos os pensamentos negativos e o recompensa por todos os pensamentos positivos.
Se os pensamentos dominantes de uma pessoa são negativos, o tempo penaliza o indivíduo, construindo em sua mente o hábito de pensamento negativo. E então, ele procede para solidificar este hábito em um ato permanente. Os pensamentos positivos são, da mesma forma, construídos pelo tempo e acabam tornando-se hábitos permanentes. O termo permanência, é claro, refere-se à vida natural do indivíduo. Os jovens têm sabedoria? Somente em assuntos elementares. A sabedoria vem somente com o tempo. Ela não pode ser herdada e não pode ser transferida de uma pessoa para outra. O passar do tempo pode forçar um indivíduo a adquirir sabedoria? Não. A sabedoria vem somente para os não alienados, que formam hábitos de pensamentos positivos, como uma força dominante em suas vidas. Pelo que você está dizendo, entendo que o tempo é amigo da pessoa que treina sua mente a seguir padrões de pensamentos positivos e inimigo das pessoas que se aliena em hábitos de pensamentos negativos. Isso está correto? Sim, isso é precisamente verdadeiro. Você quer dizer que, se eu me alienar ao longo da minha vida sem propósito ou objetivo definido, o não alienado pode tornar-se meu mestre e o tempo serve somente para dar ao não alienado uma vantagem mais forte e mais permanente sobre mim? Corretamente. O que é a sabedoria? A sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza, de tal forma que elas possam servir a você, e a habilidade de relacionar-se com outras pessoas, de tal forma que você possa ganhar a cooperação harmoniosa e consciente dessas pessoas, para ajudarem-no a conseguir qualquer coisa que queira da vida. Então, conhecimento acumulado não é sabedoria? Céus, não. Se conhecimento fosse sabedoria, as realizações da ciência não seriam convertidas em instrumentos de destruição. O que é necessário para converter conhecimento em sabedoria? Tempo mais o desejo por sabedoria. A sabedoria nunca pode ser imposta a uma pessoa. Ela é adquirida, se é que adquirida pelo pensamento positivo, por meio de um esforço voluntário e pessoal. Em que idade a maioria das pessoas começa a adquirir sabedoria? A maioria das pessoas que adquire sabedoria o faz após ter passado a idade dos 40 anos. Antes desse período, a maioria das pessoas está muito ocupada angariando conhecimentos e os organizando em planos, em vez de gastar o tempo no esforço em conseguir sabedoria. Qual circunstância da vida é mais apta para levar uma pessoa a adquirir a sabedoria? A adversidade e o fracasso. O que determina o quão pronta está uma pessoa para receber a sabedoria? O tempo e a natureza dos hábitos de pensamento. O que é um conhecimento confiável? É o conhecimento que se harmoniza com a lei natural, o que significa que é baseado em pensamentos positivos. Vá em frente agora e descreva os 2 últimos dos 7 princípios. O próximo princípio é a harmonia. Você quer dizer que a natureza voluntariamente força os seres humanos a se harmonizarem com as influências do seu meio? Sim, isso é verdade. A lei do ritmo hipnótico impõe a força sobre cada ser humano as influências dominantes do ambiente em que ele vive.
Que meios disponíveis existem para aqueles que querem escapar de um ambiente de fracasso e pobreza, quando, na verdade, eles desejam fugir desse meio? Eles devem mudar imediatamente desse ambiente ou permanecerão orientados e envoltos pela pobreza. A natureza não permite que ninguém escape das influências do seu ambiente. Agora me fale sobre o último dos 7 princípios. O último princípio é a cautela. Próximo ao hábito de alienar-se, a característica humana mais perigosa é a falta de cautela. O alienado sempre se move com a ausência de cautela. Ele age primeiro e pensa depois, se é que ele pensa. Ele não escolhe seus amigos. Ele convida a doença, negligenciando quanto a informar-se das regras para ter uma saúde perfeita. Ele convida a pobreza por negligenciar quanto a proteger-se contra as influências do ambiente daqueles que são orientados para a pobreza. A cautela está faltando para todas as pessoas? Não, somente para aquelas pessoas que adquiriram o hábito da alienação. O não alienado sempre age com cautela. A cautela excessiva não é tão prejudicial quanto a falta de cautela? O que você chama de cautela excessiva, na verdade, é uma expressão do medo. Medo e cautela são duas coisas totalmente diferentes. Nunca ocorreu a mim que a cautela na seleção de amigos seria tão definitiva para o sucesso ou o fracasso de uma pessoa. Todas as pessoas bem-sucedidas agem com cautela na seleção de seus associados, seja na esfera comercial, social ou profissional de seus relacionamentos. Sem o exercício da cautela na escolha de todos os seus associados, ninguém pode estar certo do sucesso, seja em qual área de atuação for. Por outro lado, a falta de cautela traz consigo algum tipo de derrota em qualquer área da atuação. Ok, então vamos fechar aqui com o nosso resumo. Bom, então o primeiro dos 7 princípios, ambiente. Onde a gente se encontra, né? Onde a gente vive, a nossa casa, os lugares que frequentamos, o nosso ambiente de trabalho, tudo isso são ambientes e tem, como a gente viu aqui, um enorme impacto na nossa energia, na forma como a gente conduz a nossa vida, na forma como a gente trabalha a nossa mente. Então, se você passa a maior parte do seu tempo em um ambiente negativo, qual é a probabilidade de você se tornar uma pessoa negativa? Mas há salvação. Você precisa estar atento e consciente à sua mente, porque sim, nós somos os donos da nossa vida. Então, a gente não pode ficar terceirizando. Ah, então tá, vou ser negativo porque eu vivo a maior parte do tempo em um ambiente negativo. Não, você está negligenciando. Você pode sim se blindar e blindar a sua mente. É só você ter cautela, né? Tomar cuidado com o que você anda ouvindo, não entrar aí na teia, se envolver em coisas que não lhe diz respeito, em coisas negativas, em fofoquinhas, em conversas desnecessárias, ficar entrando em debates econômicos, políticos, né? Da questão da saúde, isso tudo faz você cair nesse emaranhado. Então, se atente aí no seu primeiro princípio, ambiente, e faça o seu empenho para tornar o ambiente em que você vive, da sua casa, do seu trabalho, o ambiente mais agradável possível, porque você tem esse poder, você consegue. O segundo princípio é o tempo. Primeiro que a gente vê que o que você faz a maior parte do seu tempo?
Você é uma pessoa que sempre está buscando aprender algo bom para sua evolução, para sua edificação, ou você passa o seu tempo ali fazendo conversas, falando conversas que não são construtivas, às vezes depreciando, julgando, criticando, assistindo algo que está acrescentando algo de bom e positivo para a sua vida, ou você está assistindo algo que não te acrescenta e ainda te puxa para baixo, como um bom exemplo, os noticiários. Ou você passa o seu tempo de forma fútil, sem agregar nenhum valor. Sem contar que o tempo aqui, ele deixa bem claro que é o pai da sabedoria, né? Tanto que fala que é próximo aos 40 anos de idade que a gente se torna uma pessoa mais sábia, né? Que a sabedoria faz parte da nossa vida. E por que isso? Porque é o tempo que nos traz experiência, é o tempo que vai fazendo a gente ter o conhecimento e aplicá-lo de fato, né? Porque só o conhecimento não nos agrega valor. A gente precisa dividir, a gente precisa transbordar, a gente precisa praticar em primeiro lugar. Por que eu escolhi fazer vídeos e transbordar de alguma forma? Porque para mim, eu aprender, tudo bem, eu mudo, eu transformo a minha vida. Mas faz muito mais sentido no meu coração eu dividir, eu transbordar isso com mais pessoas. Eu auxiliar mais pessoas a abreviar a jornada de sabedoria dela. Essa é uma grande sabedoria. Por que não a gente dividir coisas boas, né? Aprendizados, conhecimentos com outras pessoas, com o intuito de fazer o quê? Uma bolha, uma grande corrente do bem. Porque a gente já viu aqui que se você vibra mais tempo no negativo, você receberá mais coisas negativas. Se você vibra mais tempo no positivo, você vai se tornando uma pessoa positiva e as pessoas ao seu redor vão ganhando essa positividade. Então, quando a gente faz essa doação, esse transbordo de coisas positivas, nós estamos criando uma egrégora mais positiva. E com isso, o mundo, o planeta como um todo, acaba ganhando. Agora vamos falar um pouco sobre a harmonia. A harmonia é uma lei da natureza. A natureza sempre vai buscar fazer uma harmonização de tudo que a gente vive, de tudo que a gente exala, né? Que a gente está emanando. Então, se você vive aí em um ambiente de pobreza, mas você é uma pessoa inquieta com a pobreza, você quer sair da miséria, o que você precisa fazer? Harmonizar a sua vida com esse algo que você quer. Aí ele fala que saia o quanto antes do ambiente da pobreza. Eu sei que muitas vezes a pessoa não vai ter a possibilidade de mudar de casa, por exemplo. Mas você pode, nada te impede, de fazer uma visitação em outros ambientes, de ir passear e sentir a energia de um bairro que você deseja estar no seu futuro, de você sentar, que seja para tomar uma água ou um café, em um ambiente que você deseja que se torne o quê? A sua rotina, o seu cotidiano. Então, por que o que ele fala aqui da questão da harmonização? Você vai se harmonizando com esse ambiente. Quando você vai fazer a escolha de amigos, de pessoas que você quer ter próximo a você, você vai se harmonizando com essas pessoas. Por isso a importância de você estar atento. Quais as pessoas que estão próximas a você na maior parte do tempo? Porque a natureza vai se encarregar de fazer essa harmonização. E o último princípio aqui que ele fala é a precaução, que é a cautela, né? A mesma coisa. Ele fala aqui que a pessoa alienada é aquela pessoa que está no automático, que está inconsciente, que está seguindo a manada. Ela não pensa, ela age e depois ela pensa. Se é que ela pensa, ele fala aqui, ele relata no livro. Então, o que é essa cautela? É você estar
consciente, que é o que eu falo muito aqui nos meus vídeos no canal. É você estar atento, se questionando, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou escolhendo isso? Faz sentido para mim? É você observar, por que eu estou comendo isso aqui? E não vai me trazer uma saúde a longo prazo. Não, mas ok, é só hoje, eu tenho consciência que não é um alimento saudável, mas há exceções. É você saber o que você está fazendo com a sua vida. É você saber os ambientes que você anda escolhendo para frequentar. É você estar atento às pessoas que estão aí envolvidas na sua vida, que estão aí entrando na sua casa, que estão na sua intimidade. Tudo isso é muito importante. É uma sincronia de princípios que, se a gente estiver atento, a vida vai trabalhar a nosso favor. O universo vai fluir ao nosso favor. Na maioria das vezes, nós fazemos coisas e tomamos decisões e fazemos escolhas contra a nossa felicidade, contra a nossa fluidez aí pela vida. E aí a gente fica culpando outras pessoas, os governos e tantas outras coisas, sendo que cada um foi feito para tomar as decisões da sua própria vida. E aí eu te pergunto, você está fazendo as suas escolhas ou você está sendo um alienado? E esse alienado aqui tem tudo a ver com aquele vídeo que eu fiz falando sobre a escravidão moderna. O alienado nada mais é do que um escravo moderno. Então, eu vou até deixar aqui linkado nos cards, se você não assistiu, assiste lá que você vai entender um pouquinho melhor o que é ser um alienado. É você estar seguindo a manada, seguindo o fluxo, seguindo as imposições aí da indústria, desse mundo, né, aqui de fora. Então, eu espero de coração que essa série possa trazer vários insights, possa trazer várias reflexões e possam expandir realmente a sua consciência, para que você possa ser a sua melhor versão, ser uma pessoa melhor a cada dia, em primeiro lugar para você mesmo, para que você possa se conectar com o que é fundamental e essencial para a sua vida, que é a fonte divina, a fonte criadora. Somente essa fonte pode trazer e completar a sua vida com alegrias e com felicidade. Então, eu espero que faça a diferença aí na vida de vocês, assim como faz na minha todas as vezes que eu venho aqui gravar e contribuir com vocês de alguma forma. Isso para mim é um transbordo de positividade. Então fiquem todos com Deus, continuamos aqui com os nossos vídeos semanais às quarta-feira e eu vou sim fazer uma série nova de um novo livro muito em breve. Fiquem aí aguardando, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Bye!